Fala galera, bem-vindos ao Moviola Quebrada. O canal voltou, passou um tempo aí sem gravar nada. E nessa volta do canal eu trouxe aqui meu amigo Pietro. Nós vamos falar sobre Divertidamente. O Pietro é psicólogo, trabalha com crianças, com psicologia infantil. E nós vamos falar sobre os aspectos cinematográficos do filme e também os aspectos psicológicos. O que o filme traz de bacana dentro dessa área, que é bem complexa, que é bem difícil de se compreender, mas o que eu acredito que eles conseguiram fazer uma coisa bacana, né? Bem compreensível para os leigos. Sim, né? exatamente. Então, vamos lá falar sobre o filme. Bom, a Pixar vinha trazendo alguns filmes aí bem fracos, aí, continuações, prequels e tal. O último filme realmente inovador que a Pixar trouxe foi WALL-E. Você viu WALL-E? Vi. E, pô, cara, é um filme maravilhoso. Muito bom. Inovador. E a Pixar não estava fazendo ela. Estava se rendendo à indústria, fazer continuação atrás de continuação, e nem sempre muito boa. Valente, apesar de ser um material original, é um filme mediano. Tivemos aí Universidade de Monstros, que é um filme medíocre, Carros 2, que é bem ruim. Mas, felizmente, a Pixar acordou e nos presenteou com esse filme que é muito bom, né? Um excelente filme e complexo ainda por cima. E ele tenta trazer, ele traz de forma visual aspectos mega complexos, inteligentes e que chega a ser... Não é fácil compreender, né? Não chega a ser de fácil compreensão, mas se você pegar as minúcias ali, você fazer um pequeno esforço, você acaba compreendendo o que o filme quer passar e o que se passa dentro da cabeça da Riley, né? Que é a protagonista do filme, né? É um filme que passa uma mensagem clara, a mensagem básica do filme é clara. As crianças conseguem ver e se divertir, os adultos também. Isso é uma característica da Pixar. Elas Sim. fazem um filme para adultos e crianças, assim, é impressionante como os caras conseguem. Sim. Só que é um filme que tem tantas mensagens minuciosas por trás, tantos easter eggs, tantas coisas interessantes que até eu, como psicólogo, vendo, é muito difícil eu conseguir selecionar exatamente aquilo que eu quero falar, porque é muito abrangente, fala de muita coisa. Pois é, e uma das coisas que me chamou bastante atenção no filme, logo de cara, que começa a apresentar as emoções, né, que no filme são 5 emoções que eles apresentaram, mais sobre isso mais na frente, e eles começam a introduzir o conceito de ilhas de personalidade, né, que existe uma memória base, né, que ativa essas ilhas e que formam, como a própria Joy, a Alegria, fala no filme, essas ilhas são o que tornam Riley a Riley. E como é que é isso dentro do nosso do mundo real? As ilhas de personalidade é alguma coisa que de fato existe? Ou isso foi uma coisa do filme para tentar facilitar a compreensão? Como é que funciona essa história aí? Sim, foi mais uma tentativa realmente de passar uma mensagem muito mais do que um dado da psicologia ou da neuropsicologia, né? De fato, a nossa vida, a nossa biografia, ela é construída em cima de memórias. Então, temos memórias centrais, sim, memórias que dão base para a nossa personalidade, mas a conexão entre memória e personalidade não é tão estreita como é mostrado no filme. É um pouquinho diferente disso, embora elas estejam de fato relacionadas. E nós temos uma personalidade, tá? Nós nascemos com certos traços. Tá? Se o seu pai é impulsivo e a sua mãe é impulsiva, geneticamente você vai vir com a impulsividade. Geneticamente? Geneticamente, vai. Eu pensei que isso era uma coisa mais comportamental. Mas aí a gente entra numa discussão da área das ciências muito profunda, que é nature versus nurture, que é tipo assim, aquilo que é... O que é nurture? Eu não faço a menor ideia do que seja nurture. É aquilo que você traz ou é aquilo que o ambiente faz você desenvolver? A sua impulsividade é porque geneticamente você veio com ela ou porque o ambiente no qual você cresceu, ele propiciou a impulsividade ou a tristeza, ou seja, o traço de personalidade que for. Então, na verdade, spoiler, é uma mistura. Sempre vai ser uma mistura. Mas é um fato que certas pessoas nascem mais predispostas do que outras. Existem pessoas que são mais
predispostas à impulsividade, mais predispostas a serem mais inteligentes, menos inteligentes, mas isso não é o produto final. Genética, base genética não é produto final. Produto final é aquilo que, com a educação, com a criação, como aquela carga inicial vai ser desenvolvida. No filme, nós temos, como eu falei anteriormente, 5 emoções. Alegria, tristeza, nojo, raiva e medo. Né? Eu li que os diretores, que os produtores do filme tentaram outras emoções. Eles chegaram a um total de 27. Eles queriam colocar, inclusive, surpresa, orgulho e confiança. Eu acho que confiança acabou virando aquela ilha da honestidade, né? Mais ou menos, ou não. Eu acho que eles quiseram relacionar, Eles quiseram mas relacionar, não é a mesma mas coisa, não teve. E são tantas, assim... Eu andar de Roberto Carlos, são tantas emoções, assim... Mas, assim... Por que eles colocaram... O que você acha que eles colocaram só 5? Essas 5 são base? Como é que funciona esse... O Paul Ekman, que inclusive é o cara que está por trás da série Lie to Me, foi o cara que esteve por trás também do Divertidamente. Fazendo uma consultoria... Fazendo uma consultoria científica, exato. Na ciência agora, né, na psicologia, na neurologia, psiquiatria, está acontecendo muita pesquisa em cima de emoções. Uma emoção básica é uma emoção que independe de cultura para acontecer. Ela tem uma resposta fisiológica, ou seja, só o que o seu corpo reage, e ela vai acontecer aqui na Mongólia ou no Alasca. Ela vai acontecer igualmente. Por exemplo, uma mãe que acaba de perder um filho, ela vai reagir com tristeza aqui no Alasca, na Mongólia. Talvez a expressão dessa tristeza seja diferente. Talvez no Alasca você tenha outras regras sociais para a tristeza. Mas, de fato, a reação fisiológica para a tristeza vai ser a mesma. Então, o que eles estão tentando fazer agora? Eles estão tentando pegar o que é básico, o que são emoções que vão acontecer aqui ou em qualquer outro lugar do mundo da mesma maneira. Então aí eles chegaram a entre 5, 7, 8 emoções quase sempre. Essas emoções são expressas normalmente por uma expressão facial, como você disse, a mesma expressão facial que nós usamos para raiva aqui no Brasil é a mesma que nós usamos, que outras pessoas usam em países... Vou dizer países, mas em tribos, sei lá, completamente fora do ambiente social moderno. É a mesma expressão. Isso quer dizer que essas coisas, essa manifestação básica dessas emoções. Então, por isso que eles escolheram essas 5, né? Sim, sim. E também para uma questão do roteiro, né? Se eles botassem 27 coisas juntas, ia ser impossível. Uma loucura aquela sala de comando, então é uma confusão do caramba. Essa turma vai aprontar tanta confusão que não vai ficar pedra sobre pedra. Mas o que eu acho maneiro aí já pro aspecto visual é que eles usam cada emoção tem um formato de alguma coisa que lida diretamente com a sua emoção. Por exemplo, a Joy, a alegria, ela é uma estrela, um sol, vamos dizer assim, que denota alegria. A tristeza tem um formato de uma lágrima, além de ser azul, que aí você remete à expressão blue, que é a expressão americana, blue, né, em inglês, que remete à tristeza. A raiva, obviamente, é vermelho, e parece pelo que eu li, que eles tentaram encontrar um tijolo, fire brick. Não sei disso. Pois eles botaram lá fire brick, falaram, não, vamos botar o formato dele de um fire brick, um tijolo. Não entendi, mas tudo bem, a ideia dos caras. E o medo é um nervo. É mesmo? É um nervo. Eu falei, caraca, que ideia dos caras. E o nojo é um pedaço de brócolis. Aí eu... Eu acho um preconceito do caramba, porque mas brócolis não é tão ruim. O Pete Docter, que é o diretor, ele falou que ele não tem nada contra brócolis. Pô, só que como é uma coisa que... Não, mas eu sei. O quê? Porque no filme a Riley tem nojo de brócolis. It's broccoli! I just saved our lives. Sim, mas ele fez lá um meia-culpa depois. Ele falou assim, eu não tenho nada contra o brócolis, eu adoro brócolis, mas é uma coisa que crianças do mundo inteiro detestam. Isso é mostrado no filme, Riley tentando comer e... Não sei o quê. É muito maneiro essa cena, esse início mostrando como a Riley
como a cabeça da Riley funciona, assim, né? E mostrando nessa cena, né, nesse momento inicial, tá introduzindo como as emoções nos guiam. Existe uma ideia muito errada que a gente põe, que é a razão contra a emoção. A emoção, ela é negativa, porque ela acaba desorganizando a nossa razão. Isso às vezes acontece, claro, mas as emoções, elas são muito mais organizadoras do que desorganizadoras. É bom você ter isso em mente. Quando você está no mundo normalmente, indo pegar o metrô para ir para o trabalho, né? Você vive um fluxo de emoções. E esse fluxo de emoções está em harmonia com o seu raciocínio lógico. Então, assim, você viver no mundo sem emoções é você não conseguir estar aqui presente. É basicamente o que acontece com a Riley no decorrer do filme, né? A gente vai voltar nesse ponto. Que é uma coisa bem sinistra, bem complexa de se abordar. O filme mostra, assim, o que eu acho que é uma das coisas mais importantes do filme, que eu considero. A importância da tristeza como cura emocional. Né? Nós vemos lá o que acontece lá no... Spoiler, né, infelizmente. O filme é do ano passado, assim, talvez muita gente não tenha visto ainda. Eu recomendo muito que você veja, que é um filme fantástico. Mas vamos soltar alguns spoilers aqui. Não soltamos antes, mas a partir de agora alguns vão sair. Desculpa, se você não viu, assiste e depois volte. A gente vai falar de coisa boa. Vamos falar de tristeza. Mas é verdade. Existe uma cultura, certo? De que a tristeza é algo ruim, você tem que estar feliz sempre. Não, você tem que estar sempre alegre o tempo todo, feliz o tempo todo. Quando você acontece coisas que te deixam triste. Você vive num mundo que as coisas externas te afetam, certo? Você não pode, você tem que reagir a essas coisas. Porque acontece no filme, né, do amigo imaginário da Riley, que estava meio que esquecido por ela, vagando lá pela mente dela, dele perder o trenózinho dele, né? Que ele viajava, que queria levar a Riley pra Lua. A cena até bem bonitinha. E a tristeza, a alegria, na realidade, uma personagem, vou ter que dizer, insuportável. É a opinião dele. Chata pra caramba. Não é minha opinião, não. Não, mas é importante. Mas ela é bastante pentelha. Ela é bastante pentelha, por caramba. E tentando lá, não fica triste, não sei o que lá. Olha só, vou fazer a carreira pra você. E tá lá o Bing Bong, né, o nome do personagem. Arrasado pela perda do companheiro dele, né, de brincadeira com a Riley. E aí, em seguida, vem a tristeza e fala com ele, poxa, me sinto muito você ter perdido teu amigo, vocês tinham muitas lembranças, né? Aí bate aquela... Ele chora... dá aquela respirada, tô pronto pra próxima, vambora, vamos seguir. E o filme mostra aí que a tristeza é importante para a cura emocional, para que a pessoa se cure interiormente. Sim. E como é que é isso isso é o filme falando, como isso acontece na real. É bem similar. O filme, na verdade, em relação à tristeza, o filme foi bastante correto, sabe? Foi bem no ponto mesmo. O que é a tristeza em essência? Assim, eu não vou devagar muito, não vou ficar filosofando muito, não. A tristeza em essência é a perda de alguma coisa. Ponto final. Isso é mostrado no filme logo. Mostrado no filme e assim na realidade. Tanto com o Big Bang quanto a própria Riley, que ela perdeu aquela referência da cidade onde ela morava e veio num lugar totalmente novo. Né? E aí ela começa a desencadear aquele processo de uma possível depressão, talvez uma depressão, né? A gente entra nisso. Pedro, você tá falando da perda? Calma aí, eu tô voltando ao trilho de pensamento aqui. Então. Train of thought. Train of thought, right on schedule. O trem do pensamento, eu tava esperando ele passar isso. Eu tava confundindo fatos com opiniões. Confundindo fatos com opiniões. Só pra quem viu o filme vai entender essa piada. Mas tudo bem. E talvez não entenda porque é muito rápido que passa essa cena. É verdade. Enfim, na vida cotidiana, a gente tem perdas diárias, umas menores, outras maiores. Eu tô falando de tipo assim, o seu time perdeu e você tem uma sensação de derrota que não é uma tristeza grande, é uma coisa que vai passar, sei lá. Quando o Flamengo perde, eu fico na merda. Dependendo da importância que você dá, obviamente, né? Se você é um cara muito fanático e seu time perde, você realmente sente isso de uma forma mais profunda. Mas, enfim,
a derrota, a perda, isso daí acarreta em tristeza. Mas a gente também pode estar falando de coisas muito mais fortes, tipo a perda de um ente amado, perda da mãe, do pai, de um filho, né? E a gente pode estar falando de perdas também de coisas que nunca existiram. Eu vou dar mais um trabalho aqui pro Marcos, para ele botar aqui na edição, Pequena Miss Sunshine. Caraca, que massa. Quando o garoto que queria ser piloto de caça, ele descobre que ele perde o sonho dele morre porque ele descobre numa das cenas que ele tem um problema de visão, que ele é... Qual é o nome? Ele não consegue diferenciar as cores, mas daltônico. Ele é daltônico. Pô, não mostra essa que a gente não conhece essa palavra, não. Ele é daltônico. O filme mostra, né, numa dessas cenas, mostra-se que ele é daltônico e isso mata o sonho dele. E aí a expressão de dor e tristeza dele, né, muito forte, é mostrada no filme. What happened? He's colorblind. He can't fly. Oh, Jesus, oh no. Ok, já entendemos então que a tristeza, ela é uma reação à perda, extremamente natural e desejada. Tem muita gente, como o Marcos falou, que fala assim, não fica triste, não sente isso. Nossa, mas a vida é tão... Do momento em que você nega a tristeza do outro, do momento em que você tenta esconder, mascarar ou negligenciar a tristeza do outro ou a própria tristeza, você está prestando um desserviço à sua vida ou à vida do outro. Aceitar a tristeza do outro com empatia, entendendo os sentimentos pelos quais ela está passando, aí sim, esse é o caminho certo. E é isso que a tristeza faz no filme. Entendendo a dor do outro, ela permite que a dor aconteça. Você perdeu alguém, você tem que elaborar essa perda. Você tem que passar por um tempo de dor, de reflexão. A tristeza faz com que você se feche para o mundo e fique no estado de introspecção. E você fica examinando lá as coisas dentro de você, o seu metabolismo fica mais baixo, você perde energia. Caramba, assim então... Fisiologicamente isso tudo acontece. É como se você estivesse hibernando, saca? Não é só uma metáfora. Mas é como se você estivesse hibernando. E, então, isso tudo acontece para que você lide com essa dor e siga em frente. Então, a tristeza, ela é fantástica. E isso é bacana do que o filme mostra, por exemplo, que, como nós sabemos, a emoção que controla o quartel-general lá da Riley é a alegria. Mas quando nós vamos para a cabeça de outros personagens, por exemplo, o pai e a mãe, eles têm outras emoções ali controlando. No caso da mãe, por exemplo, quem controla é a tristeza. Quem está ali na frente comandando tudo o que acontece ali na cabeça da mãe da Riley é o avatar, né, da tristeza. Do pai é a raiva. E é curioso ver a cabeça do pai, né, que é toda militarizada, né? Defcon 1, não sei o quê. Sir, reporting high levels of SAS. Take it to DEFCON 2. You heard that, gentlemen? DEFCON 2. Como é que é? Eu put my foot down, vou ter que chutar. Na tradução, chutar o balde. Ficou meio esquisito, né? Ficou meio estranho. Então, todo esse aspecto da cabeça do pai e da mãe são bem mais controlados do que a Riley. Que as emoções, uma atropela a outra, né? Ela sai da frente, pá, não sei o quê, e vai lá mexer no centro de comando. Eu acho que isso é uma coisa bacana do filme de trazer, porque mostra que a confusão que acontece na cabeça da Riley, já no final do filme, com um novo painel, né, que eles ganham um novo painel, afinal, como tudo se resolve, eles ganham um novo painel e tem um botão lá, puberdade. Aí a Luz fala assim, quem se botou pra olhar? Não é importante não, né? Aí o filme mais uma vez nos presenteia com esse easter egg, né? Com essa nuance, né? Sim. Com essa brincadeira aí, com essa evolução da personagem. Inclusive eu acho a Riley uma criança bem madura pra idade dela, né? Tu vê que quando eles vão viajar, eles estão indo pra Califórnia, né? Estão indo pra São Francisco, da Califórnia. Mas só para ser específico, eu sei que São Francisco na Califórnia, tá? Desculpa, gente.
E os pais estão lá preocupados com a chegada, com a mudança que não vai chegar no horário no dia que eles planejavam. A Riley percebe que aquilo ali poderia gerar um momento de tensão e ela vai e começa a brincar com a família. Claro, quem botou aquela memória na cabeça ali dela foi, pelo filme, a alegria, mas nós sabemos que tudo aquilo forma quem é a Riley, né? Mas ela vai e brinca com os pais, aquela tensão é quebrada, eles têm um momento alegre, eu acho isso bem bacana do filme. Nós não temos uma emoção em controle, né? Obviamente aquilo ali foi uma metáfora, né? Não é que a alegria está no controle ou a tristeza está no controle. De fato, algumas pessoas têm temperamento mais voltado à tristeza, outros mais voltado à alegria. Mas a questão de qual emoção se sobressai e quais emoções são o pano de fundo, isso é muito mais ligado à situação que você está. Por exemplo, vou falar no meu caso, numa terapia, tá? Numa sessão de terapia. Se tem alguém que está sofrendo na minha frente, obviamente a emoção que vai estar ali mais vigente é a tristeza, porque eu vou estar tendo uma relação empática com a pessoa. Então, eu vou estar tentando sentir, imaginar pelo menos, no mínimo, o sofrimento daquela pessoa para que eu possa ajudar aquela pessoa. Se eu ficar alegre naquele momento, das duas uma, eu sou um psicopata que... que eu tô feliz com a dor do outro, ou eu simplesmente não estou dando a mínima para a dor da pessoa que está na minha frente. Então, obviamente... Tá na posição errada, Total. Obviamente, as emoções, elas variam conforme as situações. A não ser que a pessoa esteja em algum estado alterado, em algum transtorno. Por exemplo, se a pessoa estiver com depressão, aí você já não vê tanta variabilidade. Você já vê certas emoções em primeiro plano sempre. Por exemplo, a tristeza e o medo, elas costumam ser muito mais presentes na depressão quase o tempo todo. Isso se relaciona até com a síndrome do pânico? Sim, na verdade existe aí uma tristeza, medo e ansiedade andam de mãos dadas, estão ali sempre juntos. Isso não significa que todos os casos em que alguém esteja triste necessariamente vai estar ansioso ou com medo. Uma coisa não liga a outra, mas isso significa que na maior parte dos casos em que alguém está muito triste, vai ter ansiedade ou medo acompanhando. Você acha que no caso da Riley, por exemplo, que ela caminhava ou já estava no processo num quadro de depressão? Porque o filme mostra, né? É óbvio que ela perdeu referências de amizade, vai perdendo referência até de família com o passar do filme. O filme mostra isso de uma maneira bem interessante, que é a cor da roupa dela vai sumindo, ela vai usando roupas mais escuras. A fotografia do filme também muda. No momento que ela toma a decisão de sair de casa, tu vê que o diretor de fotografia usa uma fotografia escura, sombria, com bastante nuvens, neblina. Isso reforça a tristeza profunda que ela se encontra. E até o que eu vou te perguntar, você acha que ela está num quadro depressivo ou caminhando para um quadro depressivo, já para a resolução ali no filme, quando ela decide fugir? O que você acha? A gente precisa diferenciar o luto da depressão, né? Porque, assim, quando você perde alguma coisa, e a Riley está perdendo as referências de infância, tá? Porque ela está se tornando uma adolescente, e isso daí muda muito, principalmente quando apertarem aquele botão da puberdade, isso daí vai ser uma coisa muito difícil para ela. E ela perdeu os lugares de afeto. Minnesota, no caso, que era o estado onde ela morava, ela tinha lugares, ela tinha uma existência já estabelecida, ela já tinha uma identidade estabelecida, e ela perdeu isso tudo. Ela perdeu identidade, perdeu amigos, perdeu gostos, ela perdeu muita coisa. Então é natural que sinta triste. Se ela estava se encaminhando para uma depressão, isso dependeria de como as pessoas ao redor também conseguiriam tratar dela. Porque os pais entenderam no final do filme que ela estava mal,
os pais abraçaram ela no sentido metafórico também. Então ela foi acolhida no sofrimento dela. Se ela não fosse acolhida no sofrimento dela, aí poderia se transformar de repente em uma depressão. Todos nós já passamos por isso alguma vez na vida, alguma tristeza mais profunda. A única coisa que é preocupante nesse caso é quando deixa de ser um estado passageiro de tristeza, de luto e de dor, para se tornar um estado constante. Assim, a tristeza é você está indo num funeral dentro da sua cabeça. A depressão é quando a sua cabeça se transforma num cemitério. Cacete. Isso foi uma metáfora muito pesada, mas só para Não, conseguir explicar. Mas ficou perfeitamente claro. Então é isso, galera. Esse foi o nossa análise cinematográfica e psicológica de Divertidamente. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, assine o canal, se vocês quiserem. E a gente se vê na próxima. E se Valeu? vocês estiverem se sentindo tristes, podem ficar, porque é natural.